Paz, muita luz com Jesus. Graças a Deus, mais uma tarde de trabalhos na nossa casa, onde buscamos a luz do conhecimento espírita, a fim de que tenhamos as melhores condições de viver. E viver como nos ensinava Jesus, com abundância, alegres, felizes, contentes, satisfeitos por tudo que nos aconteça, não importa se de bom ou se de não muito bom, porque tudo tem um sentido de ser. Nós não estamos aqui por um acaso, e muito menos fomos marcados pelo dedo de Deus para um sofrer mais e o outro sofrer menos. Nada disso. Existe uma razão de ser que nos preenche de alegria, que nos dá uma certa força e um bom ânimo para continuarmos a viver, reparando as nossas faltas, aceitando-as com resignação. É isso que faz a diferença para nós, que somos espíritas de verdade. A diferença está aí, é que nós sabemos e compreendemos as razões de tudo e as aceitamos com resignação, aguardando o tempo do retorno. Sim, porque nenhum de nós vai viver para sempre. Nenhum de nós vai viver aqui para a eternidade. Todos teremos de retornar à pátria espiritual. Agora, o bom da questão e o perfeito da questão é retornar quites com a lei. É estarmos com as consciências tranquilas de que fizemos a nossa parte, de que cumprimos com os nossos deveres, e que se esses deveres eles se pautarem dentro dos princípios das leis de Deus, mais tranquilidades vamos ter, mais esperançosos todos nós iremos estar, alegres e muito alegres, sorrindo constantemente, ainda que as tormentas existenciais nos batam a porta com toda a intensidade de força. E ainda até porque temos o Cristo do nosso lado, junto conosco, sustentando-nos, amparando-nos com o seu Evangelho de luz. Por sinal, a temática da tarde de hoje será em cima do Evangelho de Jesus. E aí assim, tentando inserir, buscando, trabalhando, nos esforçando para que esses princípios do Evangelho de Jesus seja vivido por cada um de nós, aí mais alegres vamos estar, aí mais felizes nós vamos estar, respirando aliviado e muito tranquilo, aliado ao Evangelho de Jesus, a assistência dos bons espíritos, que não cessam de ser para conosco em momento algum. Ainda mais quando nos ensina a doutrina espírita que as companhias que estão ao nosso lado, estas se evidenciam através dos nossos pensamentos. Então, se os nossos pensamentos são bons e eles se voltam para o bem, se já há uma preocupação de transformar-nos, de mudarmos, de sermos pessoas excelentes, conosco com certeza vai estar os espíritos bons. Mas quando os nossos pensamentos se voltam para o mal, a alimentação da astúcia, sentimento primitivo que ainda existe dentro de cada um de nós, cultivando a mendacidade, sendo aquele indivíduo mendaz, aquele que mente, não é aquele que esconde, aquele que leva vantagem sobre o seu próximo, e principalmente quando este próximo ele é aquele que está em níveis mais baixos, inferiores, e nós como superiores queremos levar vantagem sobre os inferiores. Infelizmente, as companhias espirituais que nos acompanharão e nos acompanham não serão as melhores. Podem ter certeza disso. Mas e aí, Elopresto, como se livrar disso? Para que a gente possa ter a condição de viver com os bons espíritos. A oração, como já nos ensinava o Mestre Jesus.
Mas não é aquela prece da boca para fora, mas aquela com fervor, aquela animado, aquela que se faz não para se desvincular dessas vinculações criadas pelas nossas formas de comportamento, que muitas vezes não são as melhores e nem as mais adequadas. Como eu citei as imperfeições agora segundos atrás. Mas aquela prece ardorosa, aquela prece que nos dignifica, aquela prece que faz com que nos transfiguremos como Jesus no Tabor. Ah, Lupreste, mas isso não existe. Existe. Ah, isso é coisa para Jesus. Não é não, é para nós também. Temos muitos exemplos disso. E esses exemplos são vários e muitos. Precisamos eliminar das nossas mentes essa capacidade e a condição de achar que única e exclusivamente só quem tem a condição de ter virtudes e está em estado de elevação são espíritos de alta envergadura. Aí me faz lembrar de Ivone do Amaral Pereira, nossa homenageada. Aquela mulher simples, trabalhadora nas lides da mediunidade. Aquele médium em potencial, educada de forma rígida por pais e mães espíritas, uma família espírita, além do que assenhoreada, nada menos do que pelo Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos que auxiliaram na sua educação, ajudando-a a se tornar aquela antena psíquica que levou consolação, que levou a luz da codificação, que levou o espiritismo na sua mais pura, sublime e simples filosofia em favor de muitos, inclusive dos mais humildes, daqueles aos quais ela se dedicou e que incomodou muitos por conta disso. Escrevendo vários livros, várias obras, uma das quais eu li que fiquei embevecido, devassando o invisível. E olha que ela devassa, viu? E tantas outras como Sublimação, O Cavaleiro de Números, e os best-sellers, aqueles que o mundo espiritual revela-nos o que aguarda os suicidas. Memórias de um suicida. Quando os espíritos vêm pelo seu intermédio, porque suicida ela foi em uma outra existência, se atirando na Espanha, no Rio Tejo, retornando e reencarnando no nosso Brasil, quando muitas crises catalépticas a envolveram, aquele estágio, aquele estado em que há uma morte aparente. E era nesses momentos, nos revela ela, que os espíritos que a acompanhavam a direcionava a muitos lugares do mundo e da pátria espiritual, para que ela pudesse relatar psicograficamente a condição daqueles espíritos que ali se achavam. Espírito dedicado, muito bem educado,
muito bem educado, dentro de uma disciplina maravilhosa. O que falta para muitos de nós. Que Deus a abençoe. Esta irmã que deixa um legado sob a égide de Deus, de Jesus e dos Espíritos bons, a fim de que ao penetrar-lhes a literatura tenhamos melhores condições de exatamente ser felizes, viver bem, retratando para nós o que é o plano espiritual, a vida futura que aguarda a todos nós, que iremos daqui a um pouquinho mais estar lá e estar de volta. Então, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por esses emissários que se corporificam como seres humanos iguais nós, servindo-nos de exemplo, deixando bem claro que todos nós podemos alcançar, como eles alcançaram o êxito existencial. Não foram anjos, arcanjos e serafins, em níveis de planos superiores e mais altos. Foram homens reencarnados, como nós aqui estamos, a servir-nos de exemplo. Que maravilha! Que beleza! Então não percamos tempo com as nossas costumeiras reclamações, mas que analisemos o que precisamos de fazer e ponhamos a mão no arado, como nos ensina o Evangelho de Jesus. Obrigado aos bons espíritos e a esta irmã em particular, que serve-nos e serviu-nos de referência para este mês que está terminando. O mês de julho. Sim, porque amanhã já será um outro mês, mês de agosto. Que o mesmo seja muito bem-vindo. Então estes irmãos corporificados a servir-nos de exemplo, aqueles que venceram a si mesmos, estes são os nossos homenageados. E aqui fica a minha gratidão pela oportunidade que o nosso departamento doutrinário me deu de estar dirigindo este trabalho nesta maravilhosa tarde. Muito obrigado à Casa Aeteu e muito obrigado ao departamento doutrinário, que através dos nossos irmãos Carlos Roberto e Cristiane Baracho vem desenvolvendo este trabalho maravilhoso de reuniões doutrinárias dentro dos princípios da doutrina espírita. Então, os meus agradecimentos, como dirigente da tarde de hoje, vou passar a palavra para fazer a prece junto conosco, nosso irmão Hildo Apolônio. Fechemos os nossos olhos e acompanhemos o nosso irmão Hildo, que vai fazer a prece de início deste trabalho. Eis o momento de nos transfigurar. Eis o momento de aproveitar a prece para que realmente as nossas almas se elevem como a do Cristo no Tabor. Muita paz, muita luz. Muito obrigado a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa de forma presencial. Os nossos irmãos Dimas, Carlos, Roberto, Márcia, Angélica Santos e tantos outros. Muita paz e muita luz. A prece com o nosso irmão Hildo. Que fechemos os nossos olhos, elevando o pensamento ao Cristo Jesus e pedindo, de acordo com as nossas necessidades, o auxílio necessário para cada um. Que nesta tarde
como já foi falado pelo nosso irmão que abriu os trabalhos na tarde de hoje, que possamos abrir os nossos chácaras de entendimento, de compreensão, para receber as informações que se transformam em águas vivas e que nunca mais nos sentiremos com a sede, porque somos espíritos eternos, filhos de um Pai maior. Que relaxemos os nossos corpos, esvaziando as nossas mentes, na calma, na paz, na harmonia, não só para o nosso ambiente, onde nos encontramos, mas também para todos aqueles que estão nos assistindo na sala virtual. Deus Pai, dar-nos a força e a coragem, a determinação, o ânimo para a vida, para continuarmos a nossa trajetória como encarnados que ainda estamos. Mas tendes piedade, Senhor, tendes compaixão, se ainda em algum ponto ou em alguns momentos ainda vacilamos. Mas estamos aqui, Senhor, dentro dos nossos esforços, para aprender um pouco mais sobre a nossa vida aqui na Terra. Que a paz de Deus, que o amor do Cristo Jesus e a companhia dos amigos espirituais possa estar com todos nós, hoje, agora e sempre. E passamos a palavra para o irmão que vai proferir os trabalhos na tarde de hoje. Que assim seja. Assim seja. Deixa eu olhar aqui a garganta. Eu queria também, por gentileza. Muito obrigado. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Uma excelente tarde para todos nós. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NELS, Núcleo Espírita Obreiros do Senhor e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Agradecemos a Casa Eteu que, através da Cristiane, concedeu-nos essa oportunidade de trabalho e de aprendizado. Porque aqui estamos tão só e unicamente na qualidade de aprendiz. E agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a caridade que estão prestando para com este. Porque poderiam estar confortavelmente em seus lares. A nossa querida irmã aqui, eu vinha no transporte, ela vinha no caminho, né? Já chegou aqui cansada, porque você transitar até chegar aqui, né? Então agradeço imensamente a sua caridade prestada para com este humílimo aprendiz do Evangelho, Jesus e da doutrina espírita. O tema dessa tarde para nós é a caridade material e a caridade moral. A caridade material, né? Ela é aquela caridade mais simples de se fazer. É como Jesus mostra aos seus discípulos no templo e nos galofilácios,
aqueles derramando moedas e mais moedas. Até que chega uma pobre viúva e coloca tão só uma simples moeda. E Jesus alerta então para os seus discípulos de que aquela pobre viúva deu muito mais do que aqueles que esbanjaram nas suas doações. Assim, são com todos nós que aqui estamos jordaneando nesse orbe. Muitas criaturas procuram ser exaltadas quando fazem um donativo. Nos momentos de calamidades, elas realmente aparecem e fazem questão de contribuir, de ajudar, fazem questão de estar aparecendo, fazem questão de serem cumprimentados, exaltados por aquele seu gesto, em prol de muitas criaturas necessitadas. Esta é a caridade simples e material com que nós fazemos. Aqui a Casa Eteu tem o seu trabalho junto com as famílias, deve ser o seu trabalho junto com as gestantes, E é tão simples a gente chegar aqui, tá aqui a Lucrécia, aqui, fardo de feijão, fardo de arroz, de fuba, E você, ou um enxoval para uma gestante, então algo simples de se fazer e que muitas criaturas procuram exatamente utilizar dessas ações como um instrumento, para mostrarem à sociedade o quanto são generosas, o quanto são caridosas, o quanto são benevolentes para com a necessidade do seu semelhante. Infelizmente, o que nos traz os ensinamentos de Cristo, o que nos traz os ensinamentos da espiritualidade para conosco, é que nós devamos ter bastante cuidado quando nós vamos entregar o nosso óbolo. Que ele não seja uma simples oferta material, mas que ela esteja impregnada com sentimento de amor. Nosso amor em fazer aquela doação. Quem participa da campanha do quilo sabe muito bem o que é isso. De você bater em lugares simples e humildes e aquela criatura fazer questão de dividir aquele punhado de farinha para doar. De dar um ovo, uma caixa de fósforo, mas que dá com alegria, com amor, com prazer, porque sabe que está sendo útil para alguém. Essa é a proposta de Cristo para todos nós. Que quando nós formos fazer a caridade, que ela seja um momento de amor nosso para com alguém que nós não conhecemos, não sabemos quem é. Mas que fiquemos com o espírito em júbilo, porque saberemos de que a nossa necessidade que foi saciada, aquele irmão, aquela irmã, aquela família também o será. É isso que Jesus propõe para nós. Quando ele nos recomenda nos amar uns aos outros, fazer para com o nosso semelhante aquilo que nós queremos para nós, este é o puro sentimento de caridade de um para com os outros. É nós nos solidarizarmos, é nós nos compadecermos, é nós simplesmente sentirmos na pele a necessidade do próximo. Ah, Jailson, mas eu não tenho condições de fazer muito. O Eteu atende não sei quantas famílias, eu não tenho condições. Não tem problema, puxa. Não tem.
fala com teu filho, fala com tua filha, fala com teu vizinho, fala com a tua vizinha, fala com teu irmão, com a tua irmã. Quando você vê, você conseguiu um pouquinho seu, um pouquinho de outro, a gente vai juntando, como diz o dito popular, de grão em grão, a galinha enche o papo. Mas a grande questão é que nós queremos fazer muito. E no frigir dos ovos não conseguimos fazer nada. E aí nós reclamamos porque, mas eu não tenho condições de ajudar. Temos, sim. Se eu não posso dar o meu óbolo material, darei ele espiritual, através da minha oração. É uma forma de você ser caridoso para com o seu semelhante. É uma forma de você exteriorizar o seu sentimento de caridade para com o seu semelhante. A oração é algo tão benfazejo para nós, porque não será no momento em que nós orarmos por alguém. Esta é a nossa caridade moral. Porque eu me solidarizo, eu entendo a dor, não tenho condições de ajudar materialmente, mas eu posso ajudá-lo espiritualmente. Porque quando eu oro, eu invoco as forças divinas para que possa então em socorro aquela criatura, que possa amparar, ajudar, assistir aquela criatura. Então nós temos formas de ajudar. Temos como trabalhar a nós mesmos, porque o princípio da caridade envolve nos trabalhar. Compreendermos que precisamos romper o limite de que eu não posso, eu não tenho condições. Temos sim. Precisamos sair daquela nossa zona de conforto em que nós nos instalamos. Não é orarmos os problemas do mundo todo, que nós não vamos. Primeiro precisamos resolver o nosso problema. E nós só vamos resolver o nosso problema exercitando o princípio da caridade para com todos. Podemos ajudar aqui teu? Podemos. O pouco que nós podemos será de grande monta. Mas o Eteu tem 150 famílias, eu só tenho aqui 1 quilo de sal. Serve, porque alguém vai doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão, um frasco de óleo, e aí uma dúzia de ovos, e aí você vai somando, então aquele seu sal vai servir o quê? Para temperar todos aqueles alimentos. Então nós precisamos o quê? Expandir o nosso entendimento sobre a caridade. Não limitarmos as nossas circunstâncias, mas ampliarmos. E no momento em que a gente faz essa doação, que ela esteja impregnada com o nosso amor, com prazer, com alegria, com a satisfação de poder ajudar. De nos colocar no lugar do outro. Porque se eu estivesse passando essa situação, eu gostaria que alguém me ajudasse, eu gostaria que alguém orasse por mim. Há quantas criaturas, irmão, ore por mim, pastor, ore por mim, padre, ore por mim. Então, vamos orar um pelos outros. É a forma de nós estabelecermos um sentimento de caridade de um para com os outros. Assim como eu falei no começo, as senhoras e os senhores estão prestando caridade para com este o mínimo aprendiz da doutrina espírita. Se dispuseram a sair de seus lares, da comodidade de seus lares, para de forma caridosa vir aqui para nos ouvir. Isso é a caridade. São coisas simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia que representa a caridade. Mas ela também está na forma como eu possa ajudar o meu próximo. Alguém está com um problema, que eu possa ouvi-lo, que eu possa dar o ombro amigo para que ele possa desabafar, chorar, sem críticas, mas simplesmente ouvi-lo, porque quantas criaturas não cruzam o nosso caminho com problemas diversos, e aí o nosso querido irmão falou, memórias dos suicidas, quantas criaturas não estão
situações tão dramáticas em sua vida e pensando em se suicidar, e nós podemos oferecer um ombro amigo sem nenhuma censura, sem falar, simplesmente orando por aquela criatura. E aquela criatura sai de nós impregnada com o nosso amor, vai se sentir bem, vai se sentir melhor, começa a não mais nutrir aqueles pensamentos negativos em sua vida. Isto é a caridade. É a caridade de alguém, fulano, eu estou precisando de um conselho, você pode me... essa situação, essa e essa, o que você pode me dizer? A gente senta, a gente analisa, a gente conversa, a gente trava um diálogo e de repente aquela pessoa consegue, nesse diálogo que você não fez nenhuma sugestão, mas você começou a buscar compreender a situação e ela vai narrando e quando vê ela encontra a solução, sem você ter dito absolutamente nada. Isto é a caridade. A forma da gente ter paciência nos nossos lares, com os nossos familiares, procurando compreender que somos todos criaturas umas diferentes das outras, que temos entendimento, percepções diferentes da vida, totalmente diferente dos outros, e que precisamos compreender cada um. Isso é a caridade. No ambiente profissional também precisamos compreender os nossos colegas de trabalho, os nossos superiores, sem críticas, sem condenações. É uma forma de caridade que nós estamos prestando para com eles. Então veja que a vida nos cerca, ofertando-nos oportunidades de nós praticarmos a caridade moral. Por quê? Porque nós necessitamos dela. E quando a gente então coloca-se no lugar do outro, quando a gente começa a pensarmos em nós, porque o que a doutrina sempre trabalha junto conosco é a nossa reforma. Que Cristo já propôs isso há mais de 2000 anos. E que a doutrina veio e disse, olha, tudo que Jesus falou para nós é a nossa reforma. Amar o nosso semelhante. Orar por aqueles que nos perseguem, nos maldizem. É algo difícil de nós realizarmos. Como é que a gente vai realizar isso? Se reformando, se transformando. A gente começa a caridade, praticando a caridade para conosco, que é o processo nosso de transformação, de regeneração, que todos nós estamos trilhando. Todas as criaturas estão trilhando esse caminho. Não tem uma criatura que esteja sobre este orbe que não esteja trabalhando a sua reforma. Não tem uma criatura nesse orbe que não esteja trabalhando, lutando arduamente contra si mesmo. É o princípio que nós devemos estabelecer da caridade para conosco. E é a doutrina espírita que nos leva exatamente a mergulhar dentro de nós e começarmos a refletir os nossos atos, as nossas ações, as nossas reações. Por isso é que Jesus nos recomenda o quê? Se alguém vos bate numa face, oferece-lhe a outra. Mas a gente ainda vive olho por olho, dente por dente. Como é que eu vou exercer a caridade desta forma? Olho por olho e dente por dente. Quando Jesus nos recomendou que a melhor forma da gente ser caridoso para com o semelhante é oferecer a outra face. Se alguém nos agride, que a gente silencie. Ah, Jesus, mas não dá, eu tenho que engolir um sapo. Vamos engolir um sapo, vamos engolir seco, mas precisamos disso. Porque a partir das nossas ações, a partir das nossas reações, nós estamos nos trabalhando, estamos sendo espelho para alguém. E isso é caridade.
Porque alguém vai observar Carlos, a Lucrécio, Jailson, Hildo, o nosso querido irmão, que eu não me esqueci o nome dele, Dimas, né? A nossa querida aqui que está aqui, né? Claudineide, né? Enquadrando o trio aqui, né? Ali, para que os nossos queridos irmãos internautas possam, né? Então, é isso. Não tem... O princípio da caridade começa dentro de nós. A gente não vai compreender a caridade sem se reformar? Não. Porque aqueles que prestam a verdadeira caridade, dentro do princípio que entende Jesus, benevolência, indulgência e perdão, são aquelas criaturas que se descobriram. Se descobriram como? Através do Evangelho de Jesus. Que é bom, é muito bom você ser útil. É bom você servir. Mas é ser útil e servir sem esperar retorno. Porque alguém dá com a mão, mas... Opa! E aqui, amigo? Faz um favor. Ó, tá me devendo um favor, viu, fulano? Depois você me paga. É assim que nós reagimos. Mas, rapaz, eu fiz o favor a fulano. Mas que pessoa mais ingrata, rapaz. Agora que eu precisei dele, ele... Então você não ajudou, você não prestou a caridade, você não assistiu. Você simplesmente comercializou, porque está esperando algo em troca. Quando eu oferto algo a alguém, mas espero retribuição, não. Eu estou comercializando, ó. Te fiz um favor, tu me faz uma mão lava a outra. Então nós estamos fugindo. A caridade não é isso. A caridade é o sentir o prazer, a alegria, poder ajudar dentro das minhas possibilidades e dentro da minha melhor forma possível a outrem. E ver a pessoa se sentir feliz, satisfeita. Sem esperar a retribuição. Não. Porque a maior retribuição que a gente tem é o prazer de servir, de ser útil. Tem coisa melhor na vida da gente, a gente poder ser útil a alguém? Alguém precisar de você, você ter condições de poder ajudar, de poder contribuir de alguma forma? É essa caridade que Cristo espera de cada um de nós. Infelizmente, nós ainda não temos esse entendimento, nós não temos essa compreensão. Ainda fazemos algo esperando retorno. E quando a gente necessita da pessoa, a pessoa não nos ajuda, a gente reclama, chama a pessoa de ingrata. Quando nós é que estamos sendo ingratos. Porque a pessoa nos ofereceu a oportunidade de praticar a caridade, de ser útil. Mas se nós estamos esperando retorno, então, é como eu disse, nós estamos comercializando algo. Mas por que isso então? Porque ainda não entendemos, não compreendemos a proposta do Evangelho de Cristo em nossas vidas. São mais de 2000 anos e nós não conseguimos assimilar os seus ensinamentos. Ainda resistimos, somos extremamente resistentes à prática do seu Evangelho. Eis a grande dificuldade das criaturas que estão trilhando nesse orbe. Todos nós, infratores da lei divina. Pode entrar, negão, vem-se embora. Chegou feliz da vida. Seja bem-vindo, né? É. Então, infratores da lei divina que o somos, né? Por que estamos aqui? Exatamente por sermos infratores. Não viemos aqui para piquenique, não viemos aqui para trabalhar arduamente em prol da nossa edificação, do nosso crescimento espiritual. E nós precisamos então trabalhar. E qual é a melhor forma da gente trabalhar? A gente compreendendo e entendendo a dor do semelhante.
indo lá, socorrendo, ajudando, contribuindo. Se eu não posso contribuir, mas ó, a gente pode fazer, como diz, né, uma vaquinha, né, e contribuir. Quantas criaturas por aí afora, né, que não possuem nenhuma religião, não são adeptos de nenhuma religião e que contribuem de forma extraordinária com tantas pessoas. Às vezes não tem, mas juntos, familiares, conseguem montar uma cesta básica. Vai lá e doa. Quantas criaturas que durante a madrugada estão lá distribuindo pães, alimentos, sopa, cobertores para os moradores que vivem ali aos relentos. Como diria um ex-amigo meu que já desencarnou, né? Ele dizia, são os... agora me fugiu a palavra, né? Mas quando eu me lembrar eu digo, os inquilinos de Jesus. Quando eu vejo esses irmãos, né, pedindo esmola, os inquilinos de Jesus, mas são, né, que vivem lá os relentos e graças à misericórdia divina estão lá. Então muitas criaturas vão lá, prestam assistência, né? Alguns profissionais da área de saúde vão lá cuidar, uma ferida, uma coisa, estão lá prestando a caridade. Porque sabem da necessidade daquela que está ali, jogada lá. Não tem plano de saúde, não pode ir a um hospital público. Porque se for, vai ser enxurrado, porque o segurança vai botar logo para fora. Né? Porque o cara chega lá, não toma banho, não sei quanto dias, chega lá fedendo. Essas criaturas vão lá e tratam a ferida, cuidam com todo amor, com todo carinho, com toda atenção. Essa é uma caridade que nós podemos prestar, que nós podemos ajudar tantas criaturas. Este é o princípio da caridade, a nossa relação de benfazejo para com os nossos semelhantes. E a gente então, né, está sempre nos colocando no lugar da outra criatura. Para que a gente possa então refletir, analisar e compreender a sua necessidade. E a partir daí a gente trabalhar em ajudá-la da melhor forma possível. Cristo já disse para todos nós, ó, misericórdia quero e não sacrifício. Não. Ele quer que sejamos misericordiosos uns para com os outros. Porque essa é a melhor forma de nós compreendermos o seu amor para conosco. O amor de Deus para conosco, que é um amor incondicional. Não nos impõe condições. Nem Cristo, nem Deus diz, olha, nós te amamos, ó, mas tu também tem que nos amar. Não. Nos ama de forma incondicional, do jeito que nós somos, rebeldes, infratores da lei, resistente à sua lei de amor. E a caridade é o princípio da lei de amor, porque estabelece a união e a comunhão entre todas as criaturas em uma só família. Porque Cristo é o pastor de todo esse rebanho, deste orbe que nós estamos aqui transitando. Então não existe deuses nem Jesus, existe apenas um Deus único e criador. E apenas Cristo, aquele que veio, que passou exatamente pelas situações que nós passamos. Vejam que a caridade, em compreendendo tudo, entendendo, percebendo tudo, né? As dificuldades, as quedas, as trajetórias, porque cada um de seus irmãos irão trilhar, ele vê exatamente para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, ser a luz a iluminar os nossos caminhos. Tem caridade e amor maior do que isso? É aonde nós iremos chegar, a esse ponto. Nós chegaremos a isto e trilharemos um longo caminho até lá, mas chegaremos exatamente a essa compreensão de Cristo para com todos os seus irmãos. Mas nós precisamos então trilhar no orbe, conhecer todas essas situações adversas que nós vemos aqui,
de tanta dor, de tanto sofrimento, né? De criaturas. É humilhante você ver alguém catando comida no lixo. Tá lá no supermercado, lá, abre lá para estar catando comida, resto de comida. Isso é humilhante para uma criatura, gente. E as pessoas encaram com a absoluta normalidade aquilo ali. Não é normal. Não é normal as pessoas estarem morrendo de fome. Isso não é normal. Não é digno, né? Isso não é digno para uma criatura. Então vejam o quanto nós precisamos alimentar o princípio da caridade para conosco. Não é fácil para todos nós compreender e entender isso. Ontem à noite, ia retornando para casa, já eram acho 9h40, eu acho, da noite, que eu fui lá em Afogados. Então nós vimos transitando pela BR, damos acesso onde eu moro, em São Lourenço. Aí quando nós passamos, aí tinha um cidadão lá, caído lá na bicicleta. Aí nenhum carro seguia o nosso caminho, né? Se tivesse algum carro, né? Aí o menino veio assim, eu tenho até medo de parar, porque é escuro. A gente não sabe se ele está embriagado. O carro não atropelou ele, porque não passou nenhum carro na nossa frente, então a gente não viu. Então, ou ele caiu, tropeçou, a gente tem até medo, porque você para de repente, um lugar escuro, e você para, quando vê, surge outro cara do outro lado, que tem um mato do outro lado, quando você vê um sol. A única coisa que eu pude fazer é só orar. Pedir a Deus para que aquela criatura pudesse ser amparada, assistida e chegasse até a sua casa. Infelizmente a gente vive numa insegurança tão grande, né? Se fosse de dia, sol claro, uma hora dessa você parava, porque você estava vendo tudo. Você via a situação, mas a gente parou, passou de que rapaz, o cara caiu ali. Né? Então, felizmente a gente vive uma situação dessa. Mas eu digo, orar. Foi no caminho orando para que pudesse, né, ele ser assistido. Se ele estava embriagado, pudesse levantar e ir até a sua casa. Ou se tropeçou e caiu, pudesse levantar e ir até a sua casa. Né? Não sei o que aconteceu. Mas é a melhor forma que a gente pode fazer. Se a gente não pode ajudar, a gente ora. Se a gente não pode assistir materialmente, a gente assiste espiritualmente. É a melhor forma possível que a gente pode fazer. Então, o que não podemos fazer é ficar de braços cruzados. Eu não posso, eu não tenho como ajudar. Temos sim. Podemos ajudar. Se não podemos ajudar da forma material, vamos ajudar da forma moral, através de nossas orações. Exteriorizar o nosso sentimento de paz para quem quer que seja. Porque isso nos faz bem. Porque se eu estivesse ali caído, e se ninguém amparasse, né? Não gostaria de receber umas benesses espirituais e alguém poder me levantar e eu chegar até minha casa em segurança, sem acontecer nada de trágico? Então, são essas situações que a gente deve sempre refletir na nossa vida. Nem sempre podemos ajudar materialmente, mas podemos ajudar através das nossas orações, exteriorizar o nosso sentimento de amor para alguém. É isso que Cristo deseja de todos nós. Que nós sejamos criaturas caridosas uma para com as outras. Que não vamos esperar retribuição daquilo que nós fazemos, mas que sintamos a alegria, o prazer, a satisfação em poder ajudar alguém de alguma forma, seja ela a mínima possível, mas que sejamos. Mas que não nos recusemos jamais a contribuir na obra divina. Se nos propomos a seguir Cristo, se temos Ele como modelo e guia,
devemos nos esforçar um dia após o outro em trabalhar nessa sua seara. Este orbe é a sua seara. A nossa família é a seara de Cristo. O nosso local de trabalho é a seara de Cristo. Esta casa é a seara de Cristo. Então podemos trabalhar, podemos contribuir, podemos ajudar. Para que haja o quê? Maior fraternidade entre as criaturas, maior compreensão entre as criaturas, maior entendimento. Não vamos transformar o mundo da noite para o dia, não. Mas nós podemos semear. Nós podemos colocar boas sementes para isso. Foi o que Cristo fez. Deixou a semente do Evangelho para todos nós, para que desta árvore nós pudéssemos então nos alimentar e pudéssemos então plantar novas sementes, para que outras criaturas também possam se alimentar do seu Evangelho. Nos alimentamos e semeamos para que outros também possam se alimentar, para que possam beber da água da vida para jamais terem sede. E deste Evangelho, que é o alimento, que jamais teremos fome espiritual. Que nós trabalhemos o princípio da caridade para conosco. Porque se nós não trabalharmos para conosco, não vamos compreender a dor do nosso semelhante. Não vamos compreender o mundo que nos cerca. E isso a doutrina espírita, ela nos traz de forma bastante clara e explícita, que nós precisamos compreender o mundo ao nosso redor. Mas nós só vamos compreender no dia em que nós conseguimos compreender a nós mesmos. Se não despertarmos para essa compreensão, se não despertarmos para o princípio da caridade, da fraternidade, da benevolência, da indulgência e do perdão, continuaremos sendo criaturas rebeldes e, tão simples, continuaremos sendo anticristo. Porque se nós não trabalhamos na sua obra, estamos sendo contra a obra dele. Não é interessante? Tanto se fala em anticristo, mas aquele que não trabalha na obra de Cristo está sendo anticristo. Ou aquele que diz alguma coisa e faz outra. Por isso que Jesus disse, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então nem todos aqueles que fazem a caridade, mas fazem a caridade simplesmente material, esperando que Deus abra as portas para ele, para gozar o paraíso, vai se decepcionar. Vai ser igual àqueles que depositaram grandes quantidades de moeda no gasofilácio, mas que proveito teve? E aquela pobre viúva depositou apenas uma moeda. Então que nós possamos exatamente depositar, só temos uma moedinha, vamos doar a nossa moeda com muito amor, com muita alegria, com muito prazer, porque sabemos que aquela moeda vai ser extremamente útil para alguém, como nos momentos das nossas dificuldades, dores e aflições, alguém nos traz o seu óbolo para conosco e alivia a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento, enxuga as nossas lágrimas. E como eu disse, há diversas formas de nós fazermos a caridade. Um ombro amigo, um ouvido amigo, é caridade. Compreender é um sentimento de caridade. Respeitar o outro como ele o é um sentimento de caridade. Então a caridade, ela está em todas as nossas boas ações que nós fazemos para com o nosso semelhante.
Esta é a grande proposta de Jesus para todos nós. Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isto é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores aqui presentes no Aeteu, aqueles que estão aqui conosco no nosso Instagram, no Instagram do Aeteu, a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Assim seja. Nós que te agradecemos, Jailson Costa, por sua colaboração na nossa instituição e junto ao movimento espírita, por que não dizer, que todos nós fazemos parte. Agradecendo também a todos, agradecendo ao nosso amigo Rildo, nossa irmã Claudineide, que está na retransmissão, fazendo o que ela pode por nós, né? Permitindo-nos a condição de também estar online. Pois é. Então, muito grato a ela, não é? Com a sua dedicação e, de fato, a todos os que nos acompanham. A todos os que buscam esses conhecimentos, mas que trabalhemos para torná-los práticos nas nossas vidas. Que possamos ser aqueles que não ouvimos e ignoramos, mas que possamos ser aqueles que ouvimos, paramos um pouco para refletir e vejamos o que podemos fazer com esses ensinos nas nossas maneiras de agir e de se comportar, a fim de que nossas psicosferas elas se iluminem e, como antenas psíquicas favoráveis, possamos sentir a presença dos amigos que irão com certeza nos sustentar nestes momentos. Sim, porque ainda iremos travar uma batalha muito forte conosco próprio, a fim de que nos reeduquemos. Mas lograremos o êxito se as nossas vontades elas forem muito firmes. E só falta isso, termos vontade. Não nos deixarmos abater pelo desânimo ou pela dificuldade. Encará-las como verdadeiros desafios que precisam ser contornados por cada um de nós. Se não conseguimos isso sozinho, peçamos ajuda. Vamos pedir ajuda a Jailson. Vamos pedir ajuda a Dimas. Vamos pedir auxílio a Cátia Oliveira, que se faz presente na nossa instituição. Ao nosso querido irmão Sérgio também. Vamos pedir ajuda a Rosemary Andrade, que aqui está presente conosco. Luciana, Rildo, Márcia. Se precisamos uns dos outros, nós não conquistaremos isso sozinhos. E quiçá sejamos dignos da ajuda de Deus e de Jesus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs presentes neste auditório de forma virtual, ergamos mais uma vez os nossos pensamentos em preces,
implorando ao alto a comiseração e a misericórdia. A sustentação nos momentos em que nos sintamos enfraquecidos, ou que até mesmo em decúbito fracassados. Possa o amor de Deus, a bondade do Cristo e a assistência dos Espíritos amigos nos soerguer, fazendo que enxerguemos novos horizontes. E jamais nos permitamos mergulhar nos abismos que mais e mais nos perturbam. Mas que esta prece também seja levada ao vale dos suicidas. Destes irmãos que não conseguiram vencerem seus ímpetos que não são de hoje. Maria Santíssima os acolha e toda a equipe de espíritos amigos que a servem nesta sublime tarefa, e quiçá também a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso irmão maior, do mentor espiritual da nossa casa de oração e de trabalho, João Soares de Oliveira, do mentor espiritual do NELS, que se faz presente na nossa instituição, destes espíritos amigos, irmãos e necessitados, nos mais variados níveis e graus de sua evolução, presentes na nossa casa e em tantos outros ambientes, damos estas tarefas pequeninas, porém encerradas. Que Deus e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja.